E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que parece complexo, mas é fascinante. O que, no fundo, faz uma organização funcionar de verdade. E para guiar a gente nessa, vamos usar uma fonte bem, digamos que inusitada. Um manual da própria Força Aérea Brasileira. Bora lá entender isso? Agora, me diz uma coisa. O que a Força Aérea, a Igreja e os filósofos da Antiguidade têm em comum? Parece uma pergunta de pegadinha, né? Uma mistura meio aleatória. Mas acredite, a conexão entre eles é, basicamente, a fundação de quase toda organização moderna que a gente conhece hoje. A resposta é exatamente essa. Eles forneceram o projeto, a planta baixa do que a gente chama hoje de administração moderna. Conceitos como hierarquia, liderança, a própria ideia de estratégia, tudo isso, de certa forma, nasceu nesses lugares que, à primeira vista, não parecem ter nada a ver um com o outro. E se a gente for olhar mais de perto, olha que interessante. A filosofia, lá com Sócrates, já dizia que administrar é uma habilidade pessoal, sabe? Separada do conhecimento técnico. A Igreja Católica, por sua vez, virou um modelo de hierarquia, tudo bem definido, centralizado no único líder, e as Forças Armadas. Bom, daí vieram conceitos essenciais como unidade de comando, a cadeia de comando bem estruturada. São literalmente os tijolos que constroem as organizações de hoje. Ok. Então, se a estrutura, essa receita do bolo, é meio parecida para todo mundo, por que cada organização tem uma vibe tão diferente? Sabe, por que algumas são lugares fantásticos para se trabalhar e outras nem tanto? A chave para isso não está escrita em nenhum manual. Está no ar que se respira lá dentro. E é aqui que entra em cena a famosa cultura organizacional. Pensa nela como se fosse a personalidade da organização. É aquele conjunto de hábitos, de valores, de tradições que todo mundo compartilha e que guia o comportamento. São as regras não escritas, sabe? O famoso jeitão, de como as coisas realmente acontecem no dia a dia. Essa analogia do iceberg da cultura é simplesmente perfeita. O que a gente vê na superfície, a parte visível, são as coisas formais. As políticas, a estrutura, os objetivos declarados. Mas a parte realmente massiva, a que tem mais poder e que fica escondida debaixo d'água, essas são as percepções, os valores, as normas do grupo, as interações informais. É isso que de fato move a organização. Certo, mas como uma organização grande, com um monte de gente, consegue se manter conectada? Como ela mantém essa cultura viva e pulsando em todos os cantos? O que funciona como se fosse o sistema circulatório disso tudo? A resposta é comunicação. É a linha vital de tudo. Basicamente, funciona assim. Tem o emissor, que codifica a mensagem. Aí tem o canal, que é o meio por onde ela viaja. Depois o receptor, que decodifica e interpreta. E, idealmente, tem o feedback, que é a resposta fechando o ciclo. Parece simples, né? Mas qualquer falha nesse processo, qualquer má interpretação, é o que a gente chama de ruído. E esse ruído pode distorcer completamente a mensagem e, claro, afetar a cultura. E trazendo para o nosso exemplo, olha só como a Força Aérea Brasileira coloca isso em ação. Eles têm a intranet, a Intraer, que é a espinha dorsal para a comunicação interna diária. O site oficial é o grande hub de informações, tanto para dentro quanto para fora. E não para por aí. Tem revistas institucionais como a Nota Air e, claro, os canais nas mídias sociais para ampliar o alcance. É um ecossistema de comunicação, cada peça com sua função. Beleza, já entendemos a estrutura, a cultura, a comunicação. Mas e as pessoas? O que de fato move cada um dentro dessa engrenagem toda? O que impulsiona alguém a dar o seu melhor? Para entender isso, a gente pode olhar para a famosa hierarquia das necessidades de Maslow. É uma pirâmide bem simples de visualizar. Na base estão as necessidades fisiológicas: comida, água, descanso. Logo acima, a segurança. Depois vem as necessidades sociais, de pertencimento, subindo mais a estima, o reconhecimento e lá no topo, a autorrealização. A lógica é que, em geral, a gente precisa satisfazer os níveis de baixo para se sentir motivado a buscar os de cima. Aí vem a teoria dos dois fatores de Hertzberg, que dá uma outra perspectiva bem interessante. Ele separa as coisas em dois grupos. De um lado, os fatores de higiene, coisas como salário, condições de trabalho, políticas da empresa. Segundo Hertzberg, isso não gera satisfação, apenas evita insatisfação. É o básico para não reclamar. Do outro lado, aí sim, vem os fatores motivacionais. Realização, reconhecimento, o trabalho em si, ter mais responsabilidade. São esses que realmente botam lenha na fogueira da satisfação. São duas regras diferentes, entende?
Então, vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça. O que torna uma organização militar como a FAB um caso tão particular e único quando a gente olha para tudo isso? Para começar, o que é exatamente uma organização militar? Uma OM. É uma unidade específica dentro do comando da aeronáutica, ela tem uma designação oficial, tem seus próprios regulamentos e um organograma único. Pensa nela como uma célula com identidade própria dentro de um corpo maior. E olha que interessante como isso se conecta com a motivação. Uma OM oferece toda uma estrutura de apoio para os seus militares. Tem assistência médica e hospitalar, serviços sociais, assistência religiosa, moradia, transporte. Se a gente voltar na pirâmide de Maslow, tudo isso atende diretamente às necessidades da base, as fisiológicas, as de segurança e as sociais. É a organização criando uma base sólida para que seu pessoal possa se dedicar e se desenvolver nos outros níveis. E para a gente fechar, fica uma reflexão no ar. Uma organização é, no fim das contas, uma ciência ou uma arte? A gente tem as estruturas, os processos, a parte, digamos, científica. Mas no coração de tudo isso temos as pessoas, a cultura, a comunicação, a parte artística. E talvez o grande segredo do sucesso esteja exatamente em encontrar o equilíbrio perfeito entre esses dois mundos.